11 de maio de 2013, vamos falar de princípios do direito penal que limitam o âmbito de aplicação do direito penal. Vamos falar de princípio da intervenção mínima, princípio da lesividade, princípio da adequação social, princípio da fragmentariedade e o tão falado princípio da insignificância. Pois bem, princípio da intervenção mínima. De acordo com esse princípio, o direito penal é a última ratio, ou seja, é o último âmbito do direito que deve ser utilizado para a resolução de conflitos. Enquanto for possível utilizar um outro ramo do direito, seja o direito civil, direito administrativo, enquanto for possível utilizar um desses outros âmbitos de aplicação, deve ser utilizado e deixar o direito realmente para ser a última ratio, a última intervenção, devido à gravidade que é a intervenção penal. Princípio da lesividade. A aplicação do direito penal, ele deve se ater a fatos que provoquem uma efetiva lesão, o perigo de lesão ao bem jurídico. Não é qualquer fato que deve ser aplicado o direito penal. E veja que todos esses princípios estão bem correlacionados. E no caso aqui do princípio da lesividade, o professor Nilo Batista fala das 4 principais funções desse princípio da lesividade. Primeiro, proibir a incriminação de uma atitude interna do agente. Ou seja, só de pensar em fazer alguma coisa, em cometer um ilícito, não é motivo para se punir o agente. Proibir a incriminação de uma conduta que não exceda o âmbito do próprio autor. Uma autolesão não é punível, então, com base no princípio da lesividade. Proibir a incriminação de simples estados ou condições existenciais. Aí é um bom exemplo aquela contravenção, de sujeito por ser vadio, ser punido, condição existencial da pessoa. Você não pode punir essa pessoa por causa das suas condições pessoais. Então é mais um âmbito de aplicação do princípio da lesividade, não deve ser punido. E proibir a incriminação de condutas desviadas que não afetem qualquer bem jurídico. Conduta pode ser desviada, mas não está afetando nenhum bem jurídico. Uma pessoa que gosta de praticar atos sexuais, práticas sexuais sem violar a lei, só que atividades meio bizarras, não é crime. Âmbito do princípio da lesividade. O bem jurídico não foi colocado em perigo e nem diretamente afetado. O princípio da adequação social, que foi desenvolvido por Hans Weltson, fala o seguinte, na concepção de Luiz Regis Prado. A teoria da adequação social concebida por Hans Weltson significa que, apesar de uma conduta se subsumir ao modelo legal, não será considerada típica se for socialmente adequada ou reconhecida, isto é, se estiver de acordo com a ordem social da vida historicamente condicionada. O princípio da adequação social não está querendo dizer que o costume revoga a lei, porque o costume não revoga a lei. Esse princípio da adequação social, na verdade, ele possui uma dupla função, que primeiro é restringir o âmbito de abrangência do tipo penal, limitando a interpretação do tipo penal. O tipo penal, como já disse, é aquilo que descreve a conduta ilícita, os elementos objetivos, subjetivos do tipo penal. Então, o princípio da adequação social visa limitar o âmbito de abrangência do tipo penal. Olha, tal conduta, apesar de parecer ser um crime, não é, com base no princípio da adequação social. Todo mundo já pratica tal fato, então não é crime. Não revoga a lei, ela limita o âmbito de abrangência do tipo penal, a forma, limita a forma de interpretar, o tipo penal. E serve também para
orientar o legislador quando ele for elaborar as leis. As grandes discussões são com relação ao jogo do bicho, né? E casa de prostituição. Existe grande divergência, alguns tribunais aplicam o princípio da adequação social, outros tribunais não aplicam e não é pacífico o tema. Princípio da fragmentariedade. Ou seja, o direito penal ele é fragmentário, ele vai cuidar ele vai incidir somente sobre determinadas condutas que violaram o bem jurídico, né? O direito penal protege os bens jurídicos principais, não é qualquer bem jurídico violado que vai ensejar a aplicação do direito penal. Isso é o princípio da fragmentariedade, sem maiores detalhes, né? É isso mesmo, é coisa simples, mas que tem que estar atento para quando cair na prova, eles gostam de misturar esses princípios. E é aí que o candidato de concurso público se dá mal. Princípio da insignificância. Princípio da insignificância, qual é a natureza jurídica do princípio da insignificância? Natureza jurídica do princípio da insignificância é uma causa excludente da tipicidade. Ela vai eliminar o fato típico e, portanto, aquele fato enquadrado dentro do princípio da insignificância será um fato atípico, portanto, não será crime. Dentro da estrutura do crime, o primeiro substrato do crime, que é o fato típico, ele se subdivide em conduta, resultado, nexo de causalidade e tipicidade. A tipicidade, que é a adequação da conduta à norma legal, ela se subdivide de acordo com a teoria da tipicidade conglobante elaborada por Zaffaroni em tipicidade formal e tipicidade conglobante. No finalismo tradicional, a tipicidade ela era apenas tipicidade formal e tipicidade material. Agora não, ela é tipicidade formal e tipicidade conglobante. Por quê? Tipicidade formal é, como o próprio nome diz, adequação da conduta ao fato, a adequação da conduta ao tipo descrito, né? Ao que está descrito na lei, a perfeita adequação. Já a tipicidade conglobante, ela é a soma da tipicidade material e dos atos antinormativos. A tipicidade material é a violação ou perigo real de violação do bem jurídico. Ou seja, é aí que vai incidir o princípio da insignificância, na tipicidade material. Se aquela conduta não causar um efetivo ou potencial perigo ao bem jurídico, será uma conduta insignificante. Voltando lá, a tipicidade conglobante é formada pela tipicidade material e pelos atos antinormativos. Os atos antinormativos quer dizer o seguinte: para ser crime, tem que ser algo que não seja um fato que não seja incentivado pelo direito ou permitido pelo direito. Isso são os atos antinormativos. Vale destacar que dentro desse princípio da insignificância tem uma decisão do Supremo Tribunal, do ministro Celso de Mello, que é muito utilizada, que nessa decisão o ministro Celso de Mello indica os requisitos para aplicação do princípio da insignificância. Segundo o professor Celso de Mello, são os seguintes. Primeiro, a mínima ofensividade da conduta do agente. A mínima ofensividade da conduta do agente. Segundo, a nenhuma periculosidade social da ação. A nenhuma periculosidade social da ação. Terceiro, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento.
o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. E por último, a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Preenchidos esses requisitos, é possível a aplicação do princípio da insignificância, que está lá na tipicidade conglobante, mais precisamente na tipicidade material, efetivo ou potencial perigo de lesão ao bem jurídico. Temas polêmicos sobre o princípio da insignificância. O Supremo Tribunal Federal, em 2012, a primeira turma decidiu pela possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao delito de posse de drogas para consumo pessoal, contrariando toda a jurisprudência anterior do STF e do STJ. E é uma tendência que não vai retornar, vai continuar dessa forma. Pois bem, encerro aqui os princípios